Bem, boa tarde. Antes de tudo referir, embora algumas das pessoas certamente já sabem ou viram, que chegaram nestes dias, os últimos hoje, ou pelo menos foram levantados hoje, exemplares de todos os 24 livros do Pietro Baldi. O que para nós é uma satisfação, pelo facto de assim circular em Portugal de novo uma obra que consideramos muitíssimo valiosa, e também uma satisfação, digamos, institucional, porque não só o Centro contribuem muito para a sua divulgação em Portugal, escassa ainda que seja, e, enfim, como os últimos exemplares tinham estado aqui no centro. Não? Até que todos eles saíram. Durante alguns anos não estiveram pura e simplesmente distribuídos em Portugal, e agora, junto de uma das entidades que editou livros, ao longo do tempo foi mais do que uma editora, mas enfim, aquela que tem sido mais persistente no tempo, que é a Fundação e o Instituto Pietro Baldi. Eu hesito aqui um pouco porque há um Instituto Monismo, enfim, também já houve Editorial Monismo, não sei se era o mesmo, mas enfim, com irmãos nossos brasileiros que se ocupam da edição e da divulgação da obra de Pietro Baldi. Voltamos aqui a ter os livros. Veio uma primeira quantidade, não foi muito grande, virá depois uma segunda leva, enfim, isto por causa dos custos de envio, e, portanto, é com satisfação por essa dupla razão. Já agora aproveito para dizer que espero que já não demorem muito aquela outra fornada de livros, neste caso da editora Teosófica, que também virá, e que inclui não apenas livros da própria editora Teosófica do Brasil, mas também títulos, outros títulos, que há muito não chegam cá. Em particular aqueles livros, alguns dos principais livros da Helena Blavatsky, nomeadamente a Doutrina Secreta, a Isis Sem Véu, a Chave para a Teosofia. Este talvez ainda haja algum exemplar, ou tenha havido recentemente, mas como sabem, a Doutrina Secreta e a Isis Sem Véu, e particularmente os primeiros volumes, há muito que não se conseguiam encontrar em Portugal, até porque, enfim, lamentavelmente, a editora Pensamento, que noutros tempos tinha uma marca de qualidade, perdeu essa referência e hoje distribui em massa, ou mais põe ênfase naquilo que, em muitos casos, a meu ver, melhor seria não existir, e livros de verdadeiro interesse desaparecem ou surgem muito raramente, o que, enfim, lamento muito, até pela consideração que me merece o fundador dessa editora, que tem uma idade já muito bonita, não sei muito bem. A editora, o fundador, já morreu. A editora tem uma idade já que deve caminhar para os 100 anos, por aí assim. E o fundador foi um senhor que, salvo erro, até era português de origem, como muitos outros, que se chamava Francisco Valdomiro Lawrence, que era sobretudo cabalista, mas, enfim, também se interessava por outros estudos. Ele, por exemplo, curiosamente, fez uma tradução do Bhagavad Gita, e uma tradução que é livre, mas que eu gosto muito. Há ali termos que são um bocado abusivos, são muito ocidentalizados, mas eu acho que conseguiu transmitir o sentido com muito mais fluência do que às vezes traduções mais eruditas, mas que também há um eruditismo condicionado por preconcebidos académicos, dos quais eu discordo, mas enfim. Adiante. E para resumir, não quero perder demasiado tempo nestas introduções, em que o que às vezes acontece. Estão então agora disponíveis novamente aqui os 24 títulos de Pietro Baldi. É possível que alguns voem rapidamente, oxalá que sim, mas, como disse, depois virá uma segunda leva importante. Ora bem, e vamos então para o conteúdo desta quinta sessão, em que vamos falar da questão da queda e, correlacionadamente com isso,
da dicotomia sistema e antissistema. Ora bem, há uma questão que, perpassando certamente em algum momento pelo pensamento de todos, que é isto: porque é que há tanta dor, porque é que há tanto sofrimento, porque é que há tanto mal, porque é que há tanta imperfeição no mundo, ganha uma especialíssima acuidade quando a pessoa que assim se questiona afirma ou crê na existência de algo como Deus ou a divindade, ou em todo caso, enfim, aquela expressão vaga que às vezes se usa, uma providência divina. Isso põe-se, deve-se dizer, mais caracteristicamente no teísmo, certo? Não tanto e sobretudo no teísmo monoteísta, não tanto nos politeísmos, enfim, em que até as forças de oposição, entre aspas malignas, são referenciadas a um determinado poder tutelar, não é? Não tanto também num panteísmo estrito, em que Deus é o próprio todo, num contínuo devir, e, portanto, não tem em si mesmo um plano anterior ao próprio todo, à própria manifestação universal no seu todo. Mas, evidentemente, espero, é um problema muito relevante para quem tem algo de teísmo, mesmo que um teísmo muito, muito mitigado, como o monismo ou panenteísmo de Pietro Baldi. Certo? Em todo caso, a sua proximidade, mesmo que modificada, da concepção do Deus cristão, e, portanto, monoteísta, não deixou necessariamente de o colocar perante essa questão. E colocou de forma aguda, coisa que raramente, deve-se dizer, nessa como noutras questões incómodas, não só os chamados crentes, como até muitos teólogos não têm a coragem, quanto a mim é a coragem, de olhar de frente. É talvez a dúvida mais cruel que se possa colocar a uma natureza religiosa e, sobretudo, a uma natureza religiosa teísta. Certo? Nós todos, mesmo até o indivíduo em si, menos dado à reflexão ou às coisas religiosas, espirituais, alguma vez fizemos esta interrogação. Não é? E pá, desculpem esta expressão, só tenho tido azares e contratempos. Não é? Isto parece uma injustiça. Não há um Deus no céu que ponha um cobre a isto. Que mal é que eu fiz para... Certo? Bom, mas há pessoas que levam isso mais longe e fora de um egoísmo, que em todo caso é de um egoísmo, ou pelo menos de um egocentrismo estrito desta pergunta. E não param na reflexão, ou porventura na revolta, relativa aos factos que lhes sucedem, mas levam isso mais longe. Não é? Olham para o sofrimento, para as aflições, para as limitações existentes no mundo. E fazem, alguns fazem, não muitos, esta questão. Se Deus é bom, é infinitamente bom, e ao mesmo tempo é onipotente, ou seja, tem um poder ilimitado, como é que existem estes problemas no mundo? Não é? Há aquela frase que eu já vi, aliás,
diferentes autorias e, portanto, abstenho de identificar o seu autor, mas se caracteriza, citada, por exemplo, naquele livro do Max Sandel, no conceito Rosa Cruz do Cosmos, não a este propósito, curiosamente. Mas, quanto a mim, há muito que eu cito esta frase, por ilustrar com uma clareza e síntese tremenda esta dúvida que pode ser dilacerante, que é isto. Se Deus permite tais coisas, não pode ser bom. Ou então não tem o poder de evitá-las. E não pode ser Deus. Esta questão é habitualmente conhecida na filosofia como a questão do mal, que depois tem vários desdobramentos. Eu penso que, mesmo aqui, eu estou a ir, enfim, por ondas sucessivas, não é? Poucos são os filósofos ou pensadores que, a meu ver, levam esta interrogação até ao extremo. Há muitos, apesar de tudo, que perguntam, bem, há pessoas que têm doenças, que ficam sem pernas, que nascem estropiadas, que vivem na miséria, a quem acontece todo o tipo de desgostos, tristezas, etc. Há terremotos, há não sei quê, há maremotos, há isso tudo, há pragas, há, como é que se chama, epidemias, isso tudo, não é? Então, e Deus permite que essas coisas aconteçam? Bem, mas isto deve ser muito mais alargado. Primeiro, ainda além do reino humano. Não é? Há o animal que é devorado, não só por nós, mas pelos outros. Não é? Há a planta cujo acesso ao sol fica bloqueado pelas nossas construções, por outras plantas, por um pedregulho que caiu em cima, outra coisa qualquer. Não é? E depois há outra questão, que é o mal como ausência de bem. Ou melhor, talvez, o mal como ausência de perfeição. Certo? E eu lembro de uma vez ter colocado, enfim, na minha então adolescência, ter colocado esta questão a algumas pessoas e deva-se dizer que as respostas foram muito decepcionantes. Tão decepcionantes, julgo eu, que revelaram que não tinham percebido a questão. E uma das respostas mais contundentes que eu recebi foi esta. Então, mas se fosse tudo bom, o que é que nós fazíamos? Passávamos o dia inteiro na cama sem fazer nada? Bom, é evidente que isto levado ao extremo implica que não há camas, nem há coisas que fazer ou deixar de fazer. Levado ao extremo, se Deus é a perfeição absoluta, este mundo, ou qualquer mundo, não este mundo, o Estado, o ser e os seres deveriam de ser também totalmente perfeitos. Isto admitindo que Ele nos teria criado. É isto que é lógico, não é? Se eu pudesse, fosse inteiramente dono de escolher como é que seria um filho, por exemplo, como referência de amor incondicional, evidentemente eu não ia escolher que ele tivesse uma doença, ou que tivesse um problema físico, ou que fosse suscetível de passar por desgostos cruentos. Não iria querer que ele tivesse uma habilidade, uma inteligência, uma bondade, etc, etc, pequenas, ou limitadas, ou assim, mas quereria que isso fosse exponencial. Não é? Nós mesmo somos fazer uma obra qualquer, uma obra de arte, uma pintura, uma música, uma outra coisa qualquer, não vamos dizer, bem, vou fazer aqui um quadro que seja mais ou menos bonito. Não é? Vou fazer uma música que seja mais ou menos boa. Não, nós vamos querer fazer o melhor possível. E se o nosso poder fosse ilimitado, poder, saber, etc., ilimitadamente bom, belo, etc., que devíamos fazer. Não é? Fiz-me entender nesta questão? Certo. Bom. Ora, presumivelmente, foi esta a interrogação que suscitou ao nosso autor, a Pietro Baldi, a resposta que primeiramente se insinua, não mais até do que insinua, primeiramente surge num capítulo do seu livro Deus e o Universo, no entanto, sem especiais desenvolvimentos, que depois aparece desenvolvida e ampliada no seu livro O Sistema,
depois desdobrado em questões, digamos, entre aspas, um pouco mais laterais, mas relevantes, no livro Queda e Salvação, e que depois, nos livros restantes, até ao final da sua obra, surge recorrentemente, nomeadamente até reapresentando, digamos, os conceitos que tinha apresentado nos livros anteriores a essa nova, entre aspas, luz. Já veremos. Ora bem, fiz-me entender até aqui. Ele afirma então o seguinte: no início, ou melhor, no não início, num transtempo, num não tempo, num supratempo, mais além, portanto, das nossas dimensões espaciotemporais ou outras, que já surgem posteriormente como resultado da tal queda que vamos falar, havia um sistema orgânico. Ou seja, havia um conjunto harmónico de entidades, de todas as entidades, que partilhavam a substância divina, incluindo os seus atributos, nomeadamente o de perfeição absoluta, ilimitada. Como já vimos a outro propósito, salvo erro na sessão anterior, mas aqui cabe repetir, porque, enfim, já é apresentado, de acordo com este outro axioma, pode ter sido, afirma o Baldi, que tenha havido um momento, digamos assim, em que existia a unicidade, a singularidade de Deus, e que depois ele tenha decidido, por um ato, digamos, de amor, tornar-se orgânico, ou seja, da sua própria substância, extrair seres diferenciados. Diferenciados, repito, não no ser, não na substância, mas na proporção das qualidades e das definições individuais que a cada um iriam caracterizar. Ou, outra hipótese, já vamos desenvolver isto, ou outra hipótese, vimos isto na última sessão, ele aparece com esta hipótese alternativa, sempre no seu contínuo desenvolvimento do seu esquema. Num dos livros finais, que se chama, salvo erro, Um Destino Seguindo Cristo, salvo erro nesse, ou então esse estado orgânico sempre existiu. Deus sempre foi, digamos, um e muitos ao mesmo tempo. Volto a dizer, isto corresponde, eu já disse duas vezes aqui, à questão, àquilo que encontramos na Vedanta Vistadvaita, não é? Por exemplo, de Ramanusha, na velha Índia. Há Brahman e depois há Purushas, ou Atman, que partilham a substância, a natureza fundamental de Brahman, mas têm ingredientes de diferenciação. Ora, Pietro Baldi dizia, pois, neste sistema orgânico e integrado, cada, entre aspas, criatura, expressão que ele usa por comodidade, mas que não é correta, nem sequer do ponto de vista dele, já vamos ver isso. Mas, pronto, continuamos agora. Cada ser assim criado
estava integrado num todo orgânico, numa hierarquia em que todos colaboravam e coparticipavam do todo, sendo que, no entanto, com exceção do centro nuclear, que é o próprio Deus, diferente das criaturas, a tal concepção panenteísta, tinham as qualidades e as características adequadas a cada um preenchesse o seu lugar e desempenhasse a sua função no todo, partilhando ao mesmo tempo, por constituírem uma unidade coletiva, as perfeições, as qualidades, os poderes, os conhecimentos de todas as outras entidades que integravam esse sistema. Na verdade, vamos já agora esclarecer o que eu disse. A isto, a este estado em que Deus se torna, em que o divino se torna um todo, mas um todo orgânico, ele chama-lhe primeira criação. Bem, mas ele esclarece, à luz, estas entidades não foram criadas do nada. Não foi propriamente uma criação. Se por criação entendemos que criaturas, seres tenham sido formados do nada. Foi sim uma diferenciação, se é que ela não existiu sempre, no seio do todo divino. Segundo Pietro Baldi, havia no sistema, duas vertentes fundamentais a ter em conta. Sinal oposto, sinal contrário, porém complementares. Esse sistema, como perfeição absoluta, resultava e mantinha-se na sua integridade e integralidade enquanto persistisse o equilíbrio entre essas forças, repito, opostas, mas complementares. Um princípio de egocentrismo, à falta de melhor palavra, não sei se é muito boa, a noção de um eu como centro de consciência e que leva, portanto, a noções de individualidade, de definição própria e também de liberdade própria, liberdade individual. E o amor, que é aquilo que, compensando essa natureza mais egotista, digamos assim, e da afirmação de liberdade própria, cimenta e mantém em unidade, em harmonia, em conjunto de seres e ações de colaboração, à falta de melhor palavra, todas as unidades integrantes desse sistema. Bem, afirma ele, num sistema perfeito, a liberdade, tal como a concebemos, não tem lugar propriamente. Há uma liberdade, entre aspas, determinista. Ou antes, a liberdade é a adesão à ordem maior. Mas essa liberdade, afirma, continha em si a possibilidade, continha em si, digamos, o risco de que ela pudesse ser mal exercida. E, nomeadamente, de que essa individualidade / liberdade fosse usada excessivamente relativamente ao princípio oposto, mas complementar, do amor, da integração. E, segundo Baldi, foi isso que ocorreu. Houve
uma revolta, digamos assim, coletiva, uma queda coletiva. Ou seja, um conjunto, como ele chama, de espíritos, dessas entidades primordiais, exacerbaram a sua noção de eu, a sua noção de individualidade, de autocrescimento, comparativamente fazendo decrescer ou fazendo enfraquecer o princípio complementar de amor que cimentava o todo. E dá-se então a queda, dá-se um desmoronamento de graus ontológicos, uma queda multidimensional que levou a que surgisse mundos como o nosso, ou outros um bocadinho mais perfeitos, ou um bocadinho menos imperfeitos, outros ainda piores, mas em todo o caso, mundos não perfeitos. E mundos onde, vamos ver isto daqui a pouco melhor, onde a reversão das situações, o negativo fotográfico, digamos assim, fez com que no lugar do amor ficasse a dor. Surgindo, portanto, o que ele se chama antissistema. Aliás, num esquema que eu distribuí, salvo erro, na segunda sessão do livro Kelly e Salvação, aparece já isso. Ele muitas vezes, nos seus livros, abrevia sistema por S e antissistema por AS. Nomeadamente em gráficos, mas não só. O antissistema não sai, porém, em última instância, não sai do sistema. Nem o sistema deixa de existir. Certo? Ele usa uma expressão muito curiosa que é: o antissistema é uma alucinação. É uma alucinação coletiva que dá origem a estes bilhões de anos de imperfeição, de dor e da necessidade de regressar. Não é? Queda e ascensão, ou salvação, com ele no meio. Deu origem a isso por ser um querer coletivo, não de todas, mas de algumas entidades, mas um querer coletivo, e porque afirma ele, quanto mais poder, quanto mais responsabilidade, quanto mais lucidez tem um ser que toma uma decisão, maior é o impacto dessa decisão. E, portanto, sendo seres que tinham uma perfeição relativa, é verdade, mas integrando uma perfeição absoluta, é assim que ele afirma, isso teve consequências tremendas, consequências cósmicas. Foi uma espécie, ou foi mesmo, não foi uma espécie, diríamos, até é melhor que os cataclismos cósmicos que possamos ponderar é que são uma espécie dessa queda, porque são réplicas mais pequenas. Bem, ele diz até o seguinte: o que houve foi digamos, uma reversão, um emburcamento total. De tal forma que aqueles que nessa hierarquia eram os mais sábios e mais poderosos, mais lúcidos, e que caíram, estão agora cá mais no fundo. Porque teve mais poder, porque teve mais responsabilidade a sua queda. E até ilustra com aquela frase: os últimos serão os primeiros. Não é? Os últimos, ou seja, os que estavam menos elevados na hierarquia do sistema, serão os primeiros a regressar. Bom. Visto
que Deus é infinito, esta queda, como já disse, nunca saiu dos limites do sistema. O sistema continua a envolvê-la. E Deus, na sua imanência, está presente não só para ser a força de evolução, de reunificação, mas para ser, digamos, o garante de que a sentença de reintegração do sistema e de regresso à unidade primordial, de regresso à perfeição de todas as entidades, se cumprirá inexoravelmente. Repito aquela expressão: alucinação. Ou seja, a exemplo, aliás, embora a teosofia não subscreva esta noção de queda, pois vê, a exemplo, aliás, do que vemos na teosofia, em que os mundos condicionados podem ser vistos para determinados fins como existindo em si mesmos, ou podem ser apenas vistos como símbolos de uma ilusão coletiva, certo? Assim o Baldi apresenta o antissistema de duas formas. Como uma sucessão de níveis ontológicos decaídos, e nomeadamente com as suas três fases, espírito, energia e matéria, que são a réplica decaída, de uma trindade sistémica, que era espírito barra pensamento, e agora, no lugar de energia, vontade, o que é algo superior, e no lugar de matéria, ação, o que é muito curioso. Porque embora a matéria, relativamente ao espírito ou à consciência, seja uma força de inércia tamásica, nós só podemos agir neste mundo através da matéria. Nós agimos na matéria e através de meios materiais. De facto, a matéria é a contraparte, digamos, a matéria barra substância é a contraparte, como é dizer, cristalizada, degradada da ação. Ou pode-se ver de outra forma, como uma ilusão, como uma maia, neste caso, uma maia coletiva. Certo? Volto aqui, pode parecer curioso, às filosofias da Índia, não é? Onde Maya é o poder criador de Brahman. Certo? A este mundo material e ou ilusório, chama Pietro Baldi o resultado da segunda criação. A segunda criação é resultado desta queda ou desta ilusão. E reparem, por vias, por terminologias, por culturas muito distantes, ele não se deixa de aproximar-se deste conceito. Mesmo na teosofia, certo? Com uma concepção diferente sobre a razão de ser desta assim chamada queda, afirma-se, não é? Há para Brahman, que é o absoluto, certo? E depois, para Brahman mais Maya é que dá lugar a Ishvara, ou seja, ao Logos ou ao Demiurgo, ao conjunto e não um ser que dá origem a universos condicionados, a universos relativos. Estou a falar muito depressa, não? Não sei, eu na última sessão fui a pensar muito seriamente que tinha bombardeado de forma demasiado intensiva e às vezes penso em dever fazer umas pausas, ou seja, menos, não dizer tanta coisa ao mesmo tempo. Isto diz ele,
É a razão de ser de todos os acontecimentos na nossa vida que se processam em termos cíclicos. É a razão porque há inspiração e expiração, ou expiração e inspiração, porque há fluxo e refluxo das marés, porque há dias e noites, porque há vida e morte. Cada reencarnação reproduz este ciclo. Não é? Caímos aqui na materialidade, no que chamamos nascimento. Não é? Estamos aqui a penar, certo? E depois voltamos a um plano mais originário. Não ao plano de origem, que não é o sistema, mas a um plano intermédio. E depois nova volta. Outra vez. Não é? Como já sabem, em todos estes ciclos, grandes ou pequenos, há um princípio de espiral aberta. Ou seja, o regresso é sempre um regresso superior. E cada novo começo é uma epigênese. É um começo num ponto relativamente mais elevado. Não é? Mas sempre replicando isto. Há um autor que eu hei de, aliás, trazer aqui um esquema e citar, porque faz alguns estudos muito curiosos sobre o Pietro Baldi. Eu não conhecia, vi aqui que usa um exemplo muito curioso que nunca me tinha passado pela cabeça, mas que devo partilhar. Não é? Até a alimentação é isto. Não é? Nós partimos os alimentos, certo? Eles vão se destroçar, vão ser destroçados no nosso estômago, não é? Fase de queda, pulverização, e depois fase ascensional. Eles são metabolizados e alimentam-nos e dão-nos vitalidade. Ora bem, vou fazer aqui uma pausa antes de eventualmente avançar para outra questão. Sobre isto, querem dizer alguma coisa? Clarificar, discordar, duvidar? Podem pensar um bocadinho. O José Manuel falou ali no espírito e na matéria. Onde é que fica a alma aí? Ele não usa a expressão alma, porque ele implicitamente usa espírito como sinónimo de alma, o que obviamente não consideramos correto. Não é? Ele aqui põe como fator intermédio entre o espírito e a matéria a energia. Certo? Ou seja, ele considera como espírito tudo aquilo que é psicológico, tanto o espírito como o intuicional, como o mental e emocional, depois o nível energético, vital, corresponde ao grupo astral, e depois o material. Não é? No sistema fala muito isso. Espírito, matéria, Deus. Sim, também. Mas nunca usa a expressão alma enquanto diferenciada de espírito. Não usa essa diferenciação. Mais questões? Outra coisa, a matéria é o filho. Nele, Segundo ele, a matéria é o filho. Isso vimos a propósito da Trindade. E pode-se admitir perfeitamente que seja. Não é? O universo manifestado, e nesse sentido material, é o filho. Pode-se perfeitamente. Não é? Aliás, num esquema que eu apresento naquele livro, Alexandria, o Conhecimento Sagrado, eu correlaciono o filho com o terceiro logos e com o universo material. Não é? Primeiro logos, por espírito, segundo logos, espírito, matéria, e terceiro logos, o filho como o universo material. Nesta questão do sistema, visto para já não há perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas não propriamente do. Se eu não falasse, não fazia. É que a semana passada eu ouvi bem ou ouvi mal quando disse. Não sei o que é, falando da alxaria e o conhecimento sagrado, disse. Esse famigerado livro, disse. Sim, eu usei famigerado, não foi uma expressão feliz. Não é famigerado, é que eu cito muitas vezes. Eu acho que é, para mim só tenho fé.
Que É que não presta. Não é que pode eliminar na próxima vez. Tem algumas gralhas e tem algumas coisas Não repetidas. é por aí, não é por aí. Então, Quando faz o índice remissivo, sim. pôr a negrito onde se fala, por exemplo, onde se fala mais desse assunto. Por exemplo, Talvez. porque para mim é um livro extremamente Mas tem um excepcional, índice, é um sim. livro de referência, não é de cabeceira, porque é grande demais para ser de cabeceira, isso mas é um livro. Serve mais como arma de defesa E é uma, ataque. é uma das coisas que me faz falta. Sim. É sempre vou à procura, sei lá, um tema qualquer. Sim. Tem N mil páginas, algumas têm uma data de páginas onde é tocado, mas há uma onde o assunto é tratado. Talvez E essa, possa ser isso feito. acho que na próxima. Há livros que fazem isso. Eu compro a segunda edição. Se fizer isto, eu compro a segunda Talvez edição. a faça. Aliás, se fizer, provavelmente é uma versão encurtada e ampliada. Eu vou tirar algumas coisas que eu acho relevantes ou pouco relevantes e vou acrescentar outras. Na altura não me ocorreu. Isso é uma espécie de índice remissivo. É, mas há índices remissivos, que é o que a senhora está a referir, em que a página em que o assunto, não é, o assunto, sei lá, Sim, eu Ah. sei, no livro Alexandre e o conhecimento Sim. sagrado, esse índice remissivo não existe. Não existe. Existe, completamente. Só que, por exemplo, sei lá, a palavra alma aparece em 100 páginas distintas Sim, do livro. sim. Mas poderia-se ter referido que o tema é principalmente tratado, sei lá, na página 126 e 587. É isso que eu dizer. Há Estava livros que falando têm isso. grito. Não nos ocorreu, por acaso. Na próxima A edição. única resposta a isso é não ocorreu. Próxima edição. Mas pode-se pensar nisso. Por acaso, uma pessoa fez-me uma pergunta há dias, uma pessoa que recebe os cursos em casa, e onde eu remetia lá para o livro, e ele veio-me fazer umas perguntas que eu reparei, quase seguidas há duas gralhas. Por acaso até amanhã, e de vez se não me esqueço de dizer isso, naquela questão dos globos e das rondas, numa altura em que eu devia dizer do globo A até ao globo D, e do globo A até ao globo D, e Sim, mas eu encontrei alguns, mas acho que se vê perfeitamente. Uma outra vê, Percebe-se outra que é não. uma garagem, quer dizer. Sim, eu não conheço nenhum livro As que não tenha gargalhas a mim não gralhas. me fizeram moça nenhuma. Esta história de andar à procura onde é que está, essa já. Mas os livros grandes têm sempre essa dificuldade. E então, quando não têm índice remissivo, é uma coisa caminhão. Se não tiver um livro deste simples, conhecido, para mim é complicado. Apesar de tudo, hoje em dia é mais fácil fazer um índice remissivo. No passado era Sim. com os computadores. Os papelinhos, eram os papelinhos. Exato. Era muito complicado. Essa procura. Bah, mas voltando então agora aqui ao Desculpa Pedro esta, Não. mas eu fui a pensar, mas famigerado. Não, mas a famigerado normalmente tem um sentido depreciativo que eu não queria pôr. Para Não. mim Mas é porque cito muitas vezes, ótimo. de que falei no livro, que falei, e então às tantas. Bem, voltando aqui ao Pietro Baldi e à queda. Alguém mais quer dizer ou perguntar algo? Podia comentar uma coisa que para mim é importante, que é a queda foi ou é agora e está sendo? Foi e é. Se, exato, foi. Porque se ele afirma, Está sendo. está a ser. Está a ser a queda e o regresso. E a salvação. E a salvação, e ao mesmo tempo não está a haver. Mas é verdade. E eu acho, vamos lá ver, eu sou muito afim desta noção, não é? De que isto de facto é a tal alucinação, é o tal sonho mau. É o filme que nós resolvemos projetar. Não é? E que tem a sua duração, e é uma questão de perspectiva, uma escala cósmica, porque isto é uma decisão cósmica. Certo? Eu não vejo exatamente da mesma maneira como o Pietro Baldi, com o Twitter. Mas pronto. Um filme é grande ou é pequeno? Não sei. Tem 2 horas. Bem, se calhar para um miúdo que acha aquilo uma chatice e não sabe ler as legendas, e vê aquilo é uma eternidade, não é? Para uma pessoa que esteja ali medianamente interessada no filme é grande, não é? Para uma pessoa que adora aquele filme, aquilo passou num instante. Que pena, acabou de E portanto, eu subscrevo muito mais a noção de que, de facto, isto é uma alucinação, é um filme, é uma cena, como agora se diz, não é? É um devaneio, é um pesadelo. Há aqui uma questão que se coloca com muito cuidado nisto, que é a questão da liberdade. Não é?
aqueles seres eram perfeitos. E vamos lá ver, antes de tudo até isto, eram perfeitos e foram tão burros no uso da sua liberdade. Deram origem a isto. Bem, o Pietro Baldi afirma, enfatiza a noção de liberdade como algo que a divindade não poderia deixar de atribuir ao, digamos, permitir que a sua substância se diferenciasse. E diz o seguinte, bem, essas entidades no sistema não tinham uma perfeição absoluta. No seu todo formavam uma perfeição absoluta. Mas cada uma delas por si tinha uma perfeição relativa. E, portanto, não sabiam tudo. Certo? Só o todo, ou o seu centro, é que sabia tudo. E, portanto, elas sabiam que aquilo não deveria ser feito, vamos usar palavras simples, mas não sabiam até que ponto teria essas consequências. Eu depois irei comentar isto talvez na próxima sessão, que eu acho que há aqui uma coisa que é muito natural, mas que devemos questionar, que é o que é que entendemos por perfeição. Certo? Até que ponto é que, num estado antes de qualquer contraste, pode haver perfeição. Pois eu estava a lembrar precisamente de duas situações. Aquilo que nós às vezes penso que tem a ver. Da criança, da inconsciência, e do simbolismo do cristianismo, do que estavam antes de comerem. É claro, há aqui uma coisa, ainda bem que diz isso, que eu estava a passar. Reparem, ele retoma aqui um termo que aparece no cristianismo e de alguma forma também no islamismo e em certo tipo de judaísmo. Mas que, enfim, aparece com mais definição, levada a consequências muito próprias no caso do cristianismo e, sobretudo, a partir de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho, que é a tal questão da queda. Mas reparem, esta queda, afirmada por Pietro Baldi, é muito mais lógica e corresponde mais a uma noção de justiça do que a queda de que fala a teologia comum. Na teologia comum, o que terá acontecido é antepassados nossos. Não interessa se um par, um casal primordial ou não primordial, ou se a humanidade como um todo, mas uma humanidade de que não fazíamos parte, na qual não tivemos nenhuma responsabilidade, fez um erro. E esse erro teve consequências terríveis, que foi entrar o pecado e a dor e o sofrimento no mundo. Bem, mas isto tem, dessas voltas sequer, são sofismas, essas voltas, tem este problema. Então, porque é que nós havemos de estar a ser responsabilizados por algo no qual eu individualmente, o Paulo, a Anitta, etc., algo no qual não tivemos nenhuma comparticipação? Isto é tremendamente injusto. Nós realmente tivemos. Tivemos na maneira do Baldi, que é, nós já existíamos. Estávamos nesse momento e fomos dos que quisemos, e portanto temos responsabilidade nisso. Não é? Nós somos dos que quisemos essa cisão, essa queda, e portanto aí podemos vislumbrar uma justiça. Nós estávamos lá, não é? Nós somos corresponsáveis neste desmoronamento, neste pesadelo, neste o que quer que se chame. E pronto, podemos pensar, talvez seja exagerado, não sei, mas... Causa e efeito, que ele tem realmente causa e efeito, que ele também fala, de que outras religiões também falam, nomeadamente o budismo. Claro. Agora, na concepção... concepção... interdependente. Sim. Isto acontece porque aquilo aconteceu. E isso levado até ao infinito leva-nos... Até um lento de tempo. Sim. Isso é justo. É-nos compreensível como justo. Já não é justo pensarmos, bem, lá uns que nós não tínhamos a ver, os nossos tetravós multiplicados à potência não sei quê, fizeram lá uma malandrice, não é? E nós agora estamos aqui e continuamos, e nós e os nossos descendentes por aí fora, não é? Portanto, foi lá a concepção baldiana, em comparação com as versões mais habituais da queda,
é, no meu ver, bastante mais coerente e bastante mais lógica. Esta noção de liberdade de lugar como adesão a um sistema maior, não é? Sim. Corresponde talvez à ideia dele de determinismo versus livre-arbítrio, não é? Seria aqui esta liberdade como adesão a um sistema maior, era o determinismo, não é? Da lei. Exatamente. E o uso indevido dela seria o livre-arbítrio que cada ser tinha, não é? E depois as E consequências. isso é então a parte que eu estava a ver se ia entrar ou não, conforme as perguntas. E que é uma parte que eu dou muito relevo. De facto, ele diz isso. O sistema perfeito, não há o livre-arbítrio tal qual o concebemos. Porque o livre-arbítrio implica a escolha entre duas coisas não perfeitas, não absolutas. Certo? Não pode haver escolha entre o absoluto e o relativo, entre a perfeição e a não perfeição. E, diz ele, e bem, muito frequentemente, a noção que temos de liberdade é uma liberdade de capricho. Eu julgo que é. E a liberdade superior é a liberdade de obediência. Não a liberdade de obediência à nossa maneira, da relação patrão-empregado, chefe-chefiado, manda-chuva e o que leva com a chuva em cima, etc, etc. Tirano e vítima. Mas uma obediência não a alguém, mas a uma lei, a um todo maior, ao garante da unidade, da harmonia e da ordem superior. Lembrar que o Islão significa submissão. Exatamente, é curioso. Submissão. É verdade. Ok, esse é aquilo que eles chamam o Allah, não é? Exatamente. E aliás, curiosamente, a propósito disto, porque isto não pode levar à questão de se há determinismo ou livre-arbítrio, o islamismo tem 5 colunas, 5 pilares fundamentais nas suas afirmações, mas há quem sustente que deve haver uma sexta, que é a noção de destino, onde, portanto, necessariamente a liberdade individual fica muito limitada. Eu devo dizer, isso é público para quem vem aqui, que eu, primeiro, sustento que nós não temos muita liberdade aqui. Nós somos demasiado reativos, estamos demasiado condicionados para termos aquela visão clara que permite a escolha livre. Nós, quando julgamos estar a decidir livremente, estamos apenas a ter caprichos, impulsos, em função daquilo que nos condicionou. E muitas vezes, quanto mais gritamos que somos livres, mais nós estamos escravizados pela nossa fúria, pela nossa raiva, pela reação ou adesão a uma coisa. Os meus pais eram assim. Eu adiro e também penso assim. Ou sou rebelde e penso exatamente ao contrário. Eu posso, atenção, isto é diferente, eu posso concordar em muitas coisas ou discordar em muitas, mas uma coisa diferente é quando isso é apenas um mero condicionamento, seja por adesão ou por reação. Segundo, há pessoas que gostam muito de afirmar eu sou livre e não sei o quê. Há pessoas que gostam menos. Nessa dualidade que vimos, é egocentrismo, no sentido de centro individual de consciência, versus cimento do todo, ou seja, amor. A liberdade é muito mais a afirmação do egocentrismo. Reparem, tiremos daqui o sentido negativo, que a palavra é egocentrismo, ao contrário daquilo que do sentido com que o Balde utiliza, adquiriu. Egocentrismo para ele em si é não. É o princípio do eu próprio, do eu com características diferentes dos outros. Bem, mas de facto a liberdade é a enfatização desse princípio de
eurocentrismo, que até certo ponto é o antagónico, é o oposto do princípio amor, que é o princípio em que a individualidade se subsume, aceita a sua subsunção numa individualidade maior. A afirmação gobeldiana, que eu subscrevo por inteiro, aliás, é esta. Nós somos ou julgamos ser livres dentro de limites muito estreitos. E quando nos integramos num todo maior, nós perdemos essa liberdade, no sentido de liberdade de capricho, em troca de uma grande potenciação de qualidades. Porque ao partilharmos um todo maior, nós comparticipamos das suas virtudes, das suas potencialidades. Um exemplo é este, é o de um rio. Não é? O rio tem o seu curso e há de ir desaguar ao mar. Não é? Mesmo que lá as águas ou qualquer coisa que vá no rio queira ir contra a força da corrente, mas ele vai arrastado, demora um bocadinho mais ou menos. Certo? Imaginemos que era uma corrente invencível e um de nós queria ir contra a corrente que vai para o mar. Bem, mas ele o mais conseguia era retardar chegar ao mar. Certo? E podia ir mais para a esquerda e para a direita, dar ali uns zigue-zagues, mergulhar e emergir, mas no fundamental ele lá ia. Certo? E em grande medida, reparem, por muito que fosse uso de liberdade, remar contra a corrente, ainda por cima por uma corrente que se dirige para o sítio correto, é insensato. E às cabeçadas contra uma margem de outra, por muito que possa ser compreensível, não deixa de ser insensato. Não é? Tudo isto, vamos lá ver, agora em termos muito mais terra a terra, é claro que, vamos lá ver, a liberdade pode facilmente tornar-se capricho. Também é verdade que o amor e a submissão, a obediência no sentido superior, pode com facilidade tornar-se dormência, não discernimento ou sujeição a uma tirania que não se tem que suportar. Mais coisas. Bem, eu pensava que as pessoas queriam falar mais, também não vou dando oportunidades, mas não. Como dizia, bem, não interessa, lá ia contar uma das minhas histórias, mas não tem muito interesse. Aquilo que vamos propriamente tratar na próxima sessão é comparar isto, esta queda do Baldi, com outras com outras versões mais antigas, arcaicas, da queda. Nós já a comparamos aqui e não nos iremos alargar muito mais porque é conhecido e noutras situações comentámos isso várias vezes, até neste curso de quarta-feira, voltaremos a tal, com a questão da queda, ou a queda dos anjos, à maneira do cristianismo, digamos, mais ou menos oficial. Bom, mas iremos falar da queda noutros temas, e nomeadamente nos gnósticos. Nos gnósticos de há 1800, 2000, 2200 anos. Não é? Com a sua cisão no pleroma. O pleroma é o que era o quê? Era a alma divina, era o conjunto de poderes divinos que, a certa altura, enfim, este cada instrutor tinha versões ligeiramente diferentes, esse pleroma entra em convulsão, não é? E as coisas vêm por aí abaixo, não é? Começam a surgir demiurgos inferiores, e um demiurgo inferior, pois também aqui há várias versões,
cria-se o nosso mundo subliminar, a Terra, não é? Muitos gnósticos destes, Marcião, etc., usaram isto, sobretudo em Marcião, para dizer o seguinte: bem, este mundo sofrido, etc., é um mundo decaído, é a obra de um criador, de um demiurgo inferior, que diziam os gnósticos que se cruzaram com o cristianismo, era o Jeová do Antigo Testamento. Esse Jeová era uma divindade inferior, ciumenta, vingativa, não amorosa, que diziam nada tem a ver com o Pai de amor e de misericórdia de que veio falar Jesus. E eles, alguns deles, veremos, ou retiremos, usavam este argumento para, em favor de, bem, não vamos pôr vinho novo em garrafas velhas, não é? Em outros velhos, e portanto esqueçamos lá a lei e isto vem ter aos tais debates, etc. Esqueçamos lá a lei e a divindade do Monte Sinai, porque esse Jeová é só aquele criador do nosso mundo inferior e decaído. Portanto, voltemos para o pleroma e para as esferas mais elevadas, e nomeadamente para o pleroma. Vamos fazer essa comparação, que acho muito curiosa, e depois ver isso à luz da teosofia e, já agora, fazer o nosso meu, mas nosso também, juízo ou avaliação dos méritos e deméritos, e em que sentido é que pode, talvez, melhor ser entendido estas afirmações do Pietro Baldi. No entanto, deixa cá ver as horas, temos ainda tempo. E hoje não há segunda aula, que é uma grande vantagem. Eu até a ver aquele curso de coisa não tinha estes dispositivos automáticos, pensar que tem que acabar a aula, porque a seguir vem outra pessoa a dar aulas e tal. Isto deixa-me uma marca bastante, e mesmo depois, agora que não tenho aulas a seguir, continuo esta coisa. Mas já agora, tentando pela terceira ou quarta vez quebrar o grande silêncio que há hoje, esta noção da quebra de Baldi, assim, pelo menos numa primeira aproximação, o que é que vos suscita? Adesão, não adesão? Como é que... Uma pergunta. O conceito de queda é simplesmente Pietro Baldi, que uma vez que ele, na maior parte dos livros que escreveu, foi por influência, não é? Sim. Essa influência que foi transmitida, ou ele criou essa ideia na base daquilo que ele transmitiu? Isso eu deixo só ao critério. Ou baseou-se em outras quedas, que eu não sei se são muitas quedas ou não, outros sistemas que definiram várias quedas. Bem, eu penso que há um misto das coisas. Há um misto da sua própria elaboração, há um misto... Ele defendia muito, não é? Como? Sim, aliás, já vamos ver isso. É um misto, uma egrégora inspirativa em que ele estava, e é também, mais ou menos consciente ou não, da sua reflexão sobre outros sistemas que ele conhecia. Até, desde logo, até a própria noção cristã da queda, do pecado original, tal, mas ele apresenta... Talvez vai dar sua influência, não? Eventualmente, é difícil de saber, porque, por exemplo, no livro O Sistema, ele mostra saber um pouco de vários outros sistemas, não apenas do cristianismo. Ele fala na teosofia, na antroposofia, em passando, nos sistemas da Índia, orientais. Deve ser, em todo caso, que ele, do que eu discordo, salvo a devida referência, considerava o Sistema o seu maior livro. Não é o maior, é o melhor livro. E isto talvez por esta razão. Ele diria o seguinte: bem, em Deus no livro Deus e o Universo, falou-se da involução. Na grande síntese, tinha-se falado da evolução, mas de uma evolução aparentemente partida do zero, digamos assim. E no sistema, digamos, combinar-se-iam, casar-se-iam as duas vertentes, não é? E depois até dá origem ao tal livro, decorrência,
queda e salvação. Ele continua a achar que o seu livro mais perfeito é A Grande Síntese. E adiantando um pouco, eu acho que esta ideia da queda tem muitas virtualidades importantes e bastante louváveis, depois salientarei, mas deve ser entendido, a meu ver, mais de um modo simbólico do que de um modo literal. Sim, E, aliás... A queda, posso dizer, claro. Eu penso que devia ser vista como a vivência num estado de multiplicidade. Não é porque a verdadeira a lei do amor implica a vivência num estado de unidade com tudo. Exatamente. E viver num estado de multiplicidade, não é? É não viver em estado de graça e a viver com toda esta dor e todo o sofrimento que existe. Nem mais. E, portanto, a queda é uma alegoria. Sim. Mais do que uma, entre aspas, um facto. É isso que eu penso. Basicamente, é exatamente isso que eu penso. Tendo o mérito, eu já estou aqui a avançar pela aula fora, não é? Mas tendo, no entanto, o mérito para isto, de chamar a atenção para isto. O mundo é sempre justo. Este mundo, seja ele o que for, material, não material, substantivo ou não substantivo, puramente meiávico ou não, um sonho, um pesadelo, um filme, uma alucinação, é sempre justo. Porque é resultado de um querer coletivo. De um querer coletivo. Nós podemos sofrer e ter limitações, etc. Mas não é porque uma divindade sádica ou preguiçosa não tenha querido fazer um mundo melhor. Vamos pôr aqui um mundo em que quem lá anda sofre. Isto era uma espécie de sadismo. Ou então uma divindade preguiçosa. Não, eu podia fazer um mundo perfeito, mas não estou para isso. Qualquer coisa serve e tal. Que é uma maneira muito humana, às vezes, de funcionar. Qualquer coisa serve, não é? Portanto, olha, eu que era Deus, estou aqui a falar, não é? Eu que era Deus, podia fazer um mundo perfeito, mas não, olha, não tive para me aborrecer e fiz uma coisa qualquer, não é? Não é tal, e também não é o resultado de uns mauzões que viveram antes de nós, ou não sei o quê, e nós não temos nada a ver com isto. Não, isto é o que nós... É a projeção do nosso querer coletivo. Eu quis estar neste filme, eu quis ver, ou quis numa coletividade ver este filme, e estou a ver. Com todas as dores que isso possa implicar, como nos filmes de terror, não é? Estou a usar aqui alegorias, não é? Nos filmes de terror, há pessoas que gostam de filmes de terror e estão ali a sofrer, não é? Quanto mais sofrem, melhor é o filme, eventualmente, não é? Mas atenção, mas a pessoa que está ali envolvida no filme não é o verdadeiro ser, esse está além. Aquilo, acabou o filme e acabou também aquilo, é irreal. Claro que para nós, enquanto estamos no filme, o filme é muito real. E isto agora também é muito real. E respeitável, isso tudo. Mas visto de outra perspectiva, talvez seja apenas isso, um filme, um átimo, um suponhamos. Sim, são filmes dentro de filmes, dentro de filmes, dentro de filmes, mas em cada dia, nas 24 horas do dia, eu acho que nós somos um bocado aqueles anjos da escada de Jacó, que sobe-se e desce. Se calhar às vezes estamos aqui, por exemplo, por fora. O que na versão gaudiana seria resultado desse ciclo, não é? Antissistema degradado em sistema, ou melhor, sistema degradado em antissistema e antissistema que se sublima de novo em sistema. E isso é replicado muitas vezes. Só dito assim, escrito assim, nestas filosofias todas, parece que são coisas ditas e acabadas. E não é, eu acho que é... Não é bem que nestas filosofias seja dito e acabado. Agora, nós ao expormos com as nossas palavras, temos que cindir um pouco as coisas, embora depois tentando chamar a atenção, bem, mas o sistema e o antissistema coexistem. O antissistema está
Cada um de nós é tudo ao mesmo tempo. Como? Cada um de nós é tudo ao mesmo tempo. Exato. Em momentos diferentes, Exatamente. em um momento em que faz uma meditação é diferente, no momento em que o pôr do sol é outro, no momento em que vai à praia é outro. E somos sempre. E acho que isto é assim para todos, com mais consciência disso ou menos. Assim é. Mas, quer dizer que eu posso estar mais à vontade, não tenho que dar tanto tempo às pessoas, porque eu estava a penalizar. Na próxima sessão, talvez seja mais preenchida. Eu, por acaso, pensei que hoje suscitassem mais perguntas e dúvidas. Avaliei mal, às vezes depende da disposição das pessoas. Mas então cá estaremos para a semana para vermos, para cumprirmos aquela parte do programa que eu já anunciei. Muito obrigado a todos e até. Daqui a pouco. Não, já é uma semana.